Esse é o quarto episódio da série Que Doença Que Dá Isso. Nós já discutimos, em outros episódios, 4 grandes estratégias do raciocínio clínico. A estratégia da mula sem cabeça, a estratégia do foco, a estratégia do clichê e a estratégia das probabilidades. E agora chegou a vez da estratégia do extraterrestre. Para entender essa estratégia, eu preciso falar de uma historinha que aconteceu comigo, de novo, quando eu era aluno. Estava lá no ambulatório com um professor que era muito prático, um professor muito bom e tal. E na minha turma tinha uma aluna que gostava muito de perguntar raridades, sabe? Rodapézinho de livro e tal. Adorava fazer isso. Ela perguntava, e a síndrome de John Speak English? E as síndromes Laves? As síndromes leves e tal. E esse professor ficava louco com essas coisas, louco. E aí um dia não deu mais. Um dia ele explodiu. Falou, para. De novo, minha filha. De novo essa conversa? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Lá em casa, quando minha filha vai sair pra balada, eu chamo ela pra conversar e falo assim, minha filha, se você encontrar um rapaz bonitinho, cheirosinho, cabelo penteadinho, e que venha com uma conversa fiada pra cima de você, chamando pra dar uma volta no carro dele, não vá não, minha filha. Esse mundo tá perdido, a gente nunca sabe o que esperar das pessoas. Não faça isso, tenha cuidado. Mas olha só, eu nunca vou falar pra minha filha lá em casa assim, minha filha, cuidado na balada. Se você encontrar um extraterrestre que venha com uma conversa fiada pra cima de você, chamando pra dar uma volta no disco voador dele, não vá não, viu? Porque esses extraterrestres hoje em dia estão perdidos, a gente nunca sabe o que esperar. Entendeu? Eu não vou falar isso pra ela. Eu vou alertar pra uma coisa que pode acontecer, não pra uma coisa que não vai acontecer. Quem que já viu um extraterrestre na rua? Não vai acontecer isso. Sacou a importância do extraterrestre na medicina? Cara, a gente não tem que pensar no nosso dia a dia nas doenças raras, raríssimas, incomuns. Não! A gente tem que pensar o tempo inteiro naquilo que é mais comum, naquilo que é mais frequente na nossa rotina diária. E no dia a dia, a gente vai lidar de fato com poucas doenças. São elas que explicam a maioria dos problemas que os pacientes têm na prática diária. Isso é fato. Ai, Fabrício, mas eu não acredito nisso não. Eu não acredito nisso, eu acho que isso é bobeira, isso é invenção da tua cabeça, nunca ouvi falar nisso. Pois é, acontece que existe uma teoria chamada diagrama de Pareto que fala um pouquinho sobre isso. E diz o seguinte, 80% dos problemas do mundo, de qualquer coisa, 80% são justificados por 20% das causas. Entendeu? Transpondo para a medicina, é mais ou menos como se 20% das doenças justificasse 80% dos casos que a gente vê no dia a dia. E eu vou ser meio que ousado, mas vou fazer isso. Eu arrisco até dizer que na medicina é até um pouco mais. 90 a 95% dos problemas são causados pelas mesmas doenças. Então, cara, não tem que vacilar não. Ficar pensando em raridade de jeito nenhum. Deixa para depois. Primeiro pensar nas doenças mais comuns. Afastando as mais comuns, aí sim a gente tem o direito de abrir a gavetinha das raridades. Quer ver um exemplo disso? Existe uma doença que afeta os vasos, uma inflamação dos vasos, uma vasculite famosa, chamada angiite de Churg-Strauss. Até mudou de nome recentemente, mas todo mundo ainda conhece como angiite de Churg-Strauss. Pois é, os pacientes começam o quadro clínico com sintomas como se fosse asma. Falta de ar, tosse, encher o peito. Agora, essa é uma doença muito rara. Por ano, são uns 5 casos por milhão de habitantes. Cara, é muito pouco. Não tem por aí, cara. Entendeu? Isso quer dizer que no dia que a gente encontrar alguém que tenha falta de ar, tosse, chiado no peito, que a gente pense que seja asma, eu vou pensar que é asma de verdade mesmo. Aquela asma com fundo alérgico, sabe? Não vou pensar na raridade da angiite de Churg-Strauss. A asma é uma doença muito comum. 15 a 20% dos pacientes, na população geral, tem asma. É muito frequente. Sacou? Angiite de Churg-Strauss fica na gavetinha das raridades. Se a gente pensa em asma, começa a tratar, não dá certo e tal, lá na frente eu tenho o direito de pensar em outras doenças. Mas no começo não. Tem que pensar no mais comum. Essa é a estratégia do extraterrestre. Esqueça o extraterrestre. Pense no mais comum sempre. Viu só? Essa foi a série Que Doença Que Dá Isso. Seguindo essas estratégias, aliado, claro, a uma boa anamnese, um bom exame físico, a utilização adequada de exames complementares, não tem erro, cara. É só praticar no dia a dia. Estratégia da mula sem cabeça, foco, estratégia do clichê, estratégia das probabilidades e o extraterrestre. É o segredo do sucesso. Vai por mim. Um grande abraço.